Então, pessoal, essa daqui então é a segunda parte da aula sobre ajuste linear no laboratório. Quero então falar agora sobre o ajuste de uma função constante, ou melhor, de uma função cuja imagem é constante. O que isso vai significar para nós no laboratório? Então, quando nós temos sempre as mesmas condições relevantes, ou seja, os mesmos parâmetros para os experimentos, se você não muda as condições que são relevantes, é como se estivesse lá o alvo parado. Então, você espera ter sempre o mesmo resultado. Se você, por exemplo, larga sempre a bolinha da mesma altura, você vai ter incerteza experimental, mas se você realmente largar da mesma altura, com as mesmas condições, o resultado deve ser o mesmo. A questão é que é muito difícil ou impossível manter exatamente as mesmas condições. Tá? Então, quando você tenha o alvo parado, é essa situação em que você tem as mesmas condições experimentais. E nessa situação, onde que deve estar o alvo? Ou seja, dadas as marcas ou dados os valores experimentais ou das medidas, onde que nós devemos colocar o alvo? Isso nós já discutimos, deve estar em princípio na média, mas nós devemos nos perguntar também por quê. E aqui vai entrar o princípio da máxima verossimilhança. Né? Se você tem uma distribuição de probabilidades que é simétrica, ou seja, você tem um valor que é mais provável, que está no centro dessa distribuição, então quer dizer que um valor acima da média ou um valor abaixo da média, na mesma distância, vão ter a mesma probabilidade de acontecer. Então, se você está 10% acima da média, você tem uma certa probabilidade daquilo acontecer que é bem parecida com a probabilidade de algo 10% abaixo da média, e assim por diante. Ou seja, você teria o que eu chamo aqui de uma distribuição simétrica de probabilidades. E quando você tem isso, então se espera que o valor médio seja realmente o mais provável. Tá? Então, nesse caso, é por isso que a gente considera a média. Então, deixa eu pegar aqui um exemplo mais parecido com o nosso experimento. Né? A gente está agora em 2020/2 e nosso experimento 2 foi o de queda livre. Se você está assistindo isso em outro momento no futuro, pode ser que mude, mas em 2020/2 foi o experimento de queda livre de uma altura fixa. Então, mantidas todas as condições do experimento, nós esperamos que o tempo de queda seja sempre o mesmo. Se você não muda as condições, o resultado não deve mudar. Isso é o que se chama de determinismo. E no caso da mecânica, a gente chama isso mais especificamente de determinismo newtoniano. Então, nesse caso, a estimativa do tempo de queda vai ser a média dos tempos que você mede. Simples assim. Então, digamos que aqui eu esteja medindo o tempo de queda de uma altura fixa e eu faço o experimento em baterias de medidas. Então, eu faço, sei lá, 10 medidas 1 da tarde, depois mais 10 medidas às 2 da tarde, às 3 da tarde, às 4, assim por diante. E em cada uma delas eu tiro uma média. Posso fazer assim. Tá? Não é isso que vocês vão fazer no experimento, não. Tá? Aqui é um exemplo só para apresentar esse conceito do ajuste. Mas então, digamos que eu faça o experimento em horários diferentes. Bom, o tempo que a bolinha cai não deve depender da hora que você faz o experimento. Em princípio, não deveria depender. Então, nós temos exatamente o caso de uma função constante, porque o tempo de queda em função do horário que você faz o experimento deve ser sempre o mesmo, independentemente da hora que você faz o experimento. Então, nós temos essa hipótese. Lembra lá o método científico, né? Nós temos uma hipótese, que é a hipótese de que o tempo de queda não depende do horário do experimento. Se não depende, então nós temos o caso de uma função constante. Ou seja, o tempo de queda para esse horário, ou para esse, ou para esse, ou para esse, tem que ser sempre o mesmo. Então, como que isso é representado graficamente? Uma linha horizontal. E aí o valor mais provável, pela hipótese também de que nós temos uma distribuição normal, uma distribuição gaussiana de probabilidades, é
que esse valor mais provável também seja o valor médio daquilo que eu medi. Tá? É claro que numa situação mais geral, que nós não vamos discutir, pelo menos não nessa aula, numa situação mais geral, essa média ela tem que ser ponderada pelas incertezas, ou seja, se você fez o experimento em vários momentos diferentes, poderia acontecer de você ter incertezas diferentes para cada um desses momentos aqui. Então, aquele que tem menos incerteza deveria ter uma relevância maior. Mas, se acontecer de você também fazer o experimento de uma forma absolutamente igual, dentro do possível, em todos esses momentos, então as incertezas também vão ser muito aproximadamente iguais. Então, realmente, o valor esperado é a média, que é o que a gente tem feito no laboratório direto aqui. Então, até aqui tudo bem. Agora nós vamos ver uma outra situação, que é a situação de um ajuste linear, em que a gente não tem uma função constante, mas a gente tem uma função linear que não seja constante, trivial. Tá, então, numa situação dessa, o que a gente está pensando? Né? A gente tem em mente algo que corresponde a uma mudança nas condições, ou seja, como se fosse esse alvo em movimento. E a nossa pergunta, né, como sempre, é onde que está o alvo para cada condição, não só para cada condição medida, mas muitas vezes também para cada condição intermediária entre aquelas que nós medimos. Então, se você larga, por exemplo, a bolinha de duas alturas diferentes, e mede dois tempos de queda diferentes, você pode estar interessado no valor do tempo de queda por um valor intermediário da condição inicial. Né? Tipicamente, isso vai acontecer. E aí você tem essa situação, em que para cada condição você tem um valor experimental diferente. E aí o que você faz? Você vai calcular uma média disso, um valor mais provável? Como é que funciona? Agora você tem um alvo em movimento, então a coisa é mais complicada. Né? Então, a questão aqui também é que nós temos uma mudança nas condições relevantes. E isso é o que vai gerar o alvo móvel. Não é o caso do exemplo anterior, em que você tinha uma mudança no horário do experimento. Isso não é uma propriedade relevante para o movimento do objeto que cai. Tá? Então, você deve considerar quais são as condições realmente relevantes. Como descobrir o que é relevante e o que não é? Então, necessariamente, isso aqui é método científico, você vai ter que fazer aquela retroalimentação daquele ciclo lá do método científico. Vai ter que testar se é ou se não é relevante, enfim. Então, é um pouco assim que funciona. Mas a gente não vai entrar muito nesse detalhe. Mas é bom comentar também para vocês terem essa noção. Tá. E aí a gente se pergunta, onde que deve estar o alvo? Né? Se você tem essas condições relevantes que vão mudando, onde que tem que estar o alvo? Então, onde deve estar vai depender das condições relevantes, mas também das relações que existem entre causas e efeitos. Então, se você muda a altura, o que você espera que aconteça com o tempo de queda? Se você muda a tensão aplicada, o que você espera que aconteça com a corrente? E essas são as hipóteses. Então, é nesse nível que vão entrar as hipóteses do método científico, lá da nossa primeira aula. Vou considerar aqui, então, o exemplo da queda livre. E quais seriam algumas das hipóteses que nós temos para considerar o problema da queda livre? Aqui eu estou colocando algumas. Então, primeira, as mais óbvias talvez, que o problema típico que a gente estuda é uma partícula com massa constante, está na proximidade da Terra, então você tem que o peso dela é constante, o peso da partícula é constante, na proximidade da Terra. Você tem que só o peso é relevante, então você está desprezando a interação desse objeto com o ar, está desprezando a força de resistência do ar, está desprezando o empuxo que o ar exerce sobre qualquer objeto que está imerso nele, está desprezando, sei lá, a força de radiação da luz que bate na bolinha, enfim, alguma coisa assim. Além disso, você considera velocidades muito menores que a velocidade da luz. Isso significa que os efeitos da teoria da relatividade não são relevantes nessa situação cotidiana.
E outros efeitos também desprezíveis na situação cotidiana são os chamados efeitos quânticos, né, que também aqui não vão ser relevantes. Então, isso são só algumas das possíveis hipóteses, certamente tem várias outras aí, bem mais exóticas e por isso mesmo estão sendo desprezadas, né? Mas, enfim, então, são essas aqui as hipóteses que a gente tem e o que resulta dessas hipóteses. Tá? Então, nós temos esse conjunto de hipóteses e daí, né? Bom, daí é o seguinte, esse conjunto de hipóteses nos permite empregar a segunda lei de Newton. Então, quando você escreve a segunda lei de Newton, você está fazendo uma modelagem matemática de um problema físico e essa modelagem matemática tem em si esse conjunto muito grande de hipóteses. Às vezes você está consciente da maior parte delas, às vezes não. Obviamente é importante estar consciente de todas ou quase todas, né, para não marcar bobeira. O ponto, então, é que se você tem, em geral, que pode aplicar a segunda lei de Newton para uma partícula de massa constante, desprezando, então, a resistência do ar, empuxo, etc., a única força que atua sobre esse objeto é a força-peso. Então, representei aqui peso, massa vezes aceleração. Isso implica que a aceleração é igual à aceleração da gravidade, sendo que estamos na proximidade da superfície da Terra, essa aceleração vai ser constante. Além disso, eu coloco um referencial inercial e nesse referencial inercial eu considero um sistema de eixos tal que o eixo OY ele aponta para baixo. Bom, coloquei tudo isso, fiz as contas, cheguei nessa fórmula, que é uma fórmula bem conhecida de vocês. Que eu tenho aqui, então, que a velocidade, uma vez que passou um certo tempo, vai ser a velocidade que a partícula começou, mais o tanto de velocidade que ela ganhou por causa da aceleração. Como só tem o peso como força relevante, a aceleração dela vai coincidir com a aceleração da gravidade. E a relação entre o tempo que se passa, que é esse tzinho, e a velocidade final é essa aqui, é uma relação linear. Tá? De novo, o exemplo físico é o mesmo exemplo que a gente fez no experimento 2 de 2020/2, desse semestre. Mas a medida não é a mesma, tá? Então, o que a gente vai medir lá é um pouquinho diferente disso. Mas eu estou usando esse mesmo exemplo físico por ser algo bem familiar para quem estuda aí Física 1. E é uma relação linear entre velocidade e tempo. Então, isso, no caso, velocidade final, né? E o tempo de queda. Então, por isso que é útil aqui para a nossa discussão de ajuste linear. E essa, então, é a previsão teórica. Dadas essas hipóteses, o que a teoria nos dá de previsão? É isso. Tá? Então, dada aquela previsão teórica que nós vimos, basicamente a relação entre a velocidade final e o tempo que demora para cair é uma relação linear. Mas nós temos aqui a velocidade inicial e a aceleração, que quando nós vemos os dados, em princípio não são conhecidas. Mas temos uma expectativa teórica de que seja uma relação linear entre as duas quantidades medidas, né, que são a velocidade final e o tempo de queda. Então, se nós temos uma previsão teórica de que existe uma relação linear entre as duas coisas que nós medimos, a velocidade final e o tempo de queda, então é interessante fazer um ajuste linear, ou seja, uma função linear, uma reta. A questão agora também é depois determinar, né, quais são esses parâmetros, quais são os valores. Então, para percebermos que isso daqui é uma relação linear, também é interessante fazer um pequeno mapeamento simples aqui. Tá? Às vezes a gente está acostumado a escrever dessa forma, né, uma relação linear, às vezes escreve mx mais b, enfim. O que importa é que você tem y na vertical, x na horizontal, alguma coisa que multiplica o x, isso eu estou chamando de alfa, ou coeficiente angular, e uma coisa que não multiplica ninguém, ou multiplica 1, que é o coeficiente linear, que eu chamei de beta aqui. Então, comparando as duas fórmulas,
nós vemos as seguintes relações. A velocidade final vai corresponder ao y, por isso que eu também coloquei aqui na horizontal, desculpa, na vertical, a velocidade final está na vertical, então corresponde ao que normalmente a gente bota como y. O tempo corresponde ao x, na nossa fórmula genérica. O a, que é a aceleração da partícula na queda livre, vai corresponder ao alfa, e alfa a gente sabe geometricamente que corresponde ao coeficiente angular da reta. Então, a aceleração a gente vai encontrar assim. Nesse exemplo, a aceleração vai ser o coeficiente angular da reta. E o coeficiente linear vai corresponder à velocidade inicial. É só comparar, né? O cara que está sozinho, o cara que está sozinho aqui, o cara que multiplica o tempo, ou o sujeito que está no eixo horizontal, o cara que multiplica o outro sujeito que está no eixo horizontal. Então, assim você faz essas identificações. Beleza. Então, é isso que nós temos, de modo que a inclinação da reta, o coeficiente angular é o alfa, ele vai corresponder à aceleração, e a posição vertical da reta, que corresponde a essa letra beta, vai corresponder à velocidade inicial para essa fórmula daqui, né? Para essa relação que nós tiramos da teoria. E aí, nós temos ainda os dados experimentais. Então, qual vai ser o valor de A, ou seja, qual vai ser a inclinação da reta e qual vai ser o valor do coeficiente linear, ou seja, quando t igual a zero, né, sobra só o valor de beta, ou quando t igual a zero, sobra apenas o v0, a mesma coisa. Então, qual o valor dessa velocidade inicial? Onde que nós vamos colocar essa reta nesse ponto? Então, nós temos que definir esse ponto e a inclinação da reta. E isso vai gerar o que a gente pode chamar da melhor reta, aquela que se ajusta melhor aos dados. E essa reta que melhor se ajusta aos dados é aquela que vai dar a nossa melhor estimativa da velocidade do tempo da velocidade e da aceleração. Aqui está errado, tá? É a melhor estimativa da velocidade e da aceleração do A. Bom, então nós temos... Será que essa reta daqui é boa? Ou será que essa daqui é boa? Essas daqui estão passando meio fora dos dados, né? Ou será que essa daqui é um pouco melhor? Ou é essa daqui que, enfim, passa mais ou menos no mesmo lugar, mas tem uma inclinação diferente? Enfim, então nós temos que ter algum critério para definir qual é o melhor ajuste, porque, vejam, cada uma dessas vai ter um valor de V0 ou um valor de A diferente. Então, o que os dados estão dizendo para a gente? Não é tão trivial assim. Tá, então, antes de dizer o que você pode fazer para determinar a velocidade inicial e a aceleração, nesse caso, a partir dos dados, vamos considerar algumas coisas. Então, primeiro, lembra que um dado experimental, um valor experimental, é uma distribuição de probabilidade. Então, quando você vê esses pontinhos que estão aqui no centro, não é que o valor verdadeiro do tempo de queda ou da velocidade final seja exatamente esse. Né? O valor experimental ele é um intervalo. Ou seja, o valor real ele está em alguma região aqui, né, em torno do pontinho que você marcou, em torno da média. Tá? Existe uma distribuição de probabilidade. E quando você desenha uma barra de erros, basicamente um erro padrão, você tem uma probabilidade, pela teoria, né, da distribuição normal, você tem uma probabilidade de mais ou menos 70%, ou mais ou menos 2/3, algo entre 2/3 e 70%, de que o valor verdadeiro esteja aqui dentro. Então, nessa barra de erro, você tem mais ou menos 70% de que o valor verdadeiro esteja ali dentro, se você fez tudo certinho. Mas isso significa que você tem mais ou menos 1/3 de probabilidade de que o valor verdadeiro esteja fora. Se você tem 2/3 de probabilidade de que esteja dentro, você tem 1/3 de probabilidade de que esteja fora. Tá? Então, isso significa que um ajuste que é razoável, ele deve pegar mais ou menos 2/3 dos pontos, ou mais ou menos 2/3 das barras de erro. Tá? Então, se tiver algum ajuste que passa fora de uma barra de erro, não tem problema.
Então, se você olhar aqui com cuidado, se você pega, por exemplo, a linha verde, que me parece mais ou menos razoável, essa barra de erro daqui não é cruzada pela reta verde. Isso não é um problema. Por quê? Porque tem uma probabilidade de mais ou menos, sei lá, 15% de que o valor aqui esteja realmente fora da reta, e a reta que seria o valor verdadeiro de fato, ou o centro do valor verdadeiro. E está tudo certo. Tá? Então, você espera que a reta ajustada ela cruze basicamente, mais ou menos, 2/3 dos dados. Se for algo muito diferente disso, aí você já pode desconfiar de alguma coisa, mas até mais ou menos isso aí, 2/3, tá tudo certo. Então tá, aí voltando àquela discussão original, né? Qual é o melhor ajuste? Então, conceitualmente falando, o melhor ajuste é aquele que é o mais verossímil, ou seja, é aquele que mais provavelmente deve gerar os dados medidos. Lembra, você tem as marcas do alvo, as marcas, né, das flechadas lá, só que você não sabe onde é que estava o alvo. Então, onde que você vai adivinhar que estava o alvo? É onde está mais perto das marcas, mais provavelmente. Então, isso é a ideia da máxima verossimilhança. Tá? Mas na prática, né, como é que a gente pode determinar o melhor ajuste? Um dos melhores métodos, né, o método mais padrão que a gente tem, e que segue de fato da teoria de erros, é o chamado método dos mínimos quadrados. É isso daqui que é realmente utilizado profissionalmente. E isso vai seguir da teoria de erros da distribuição normal, gaussiana. Então, como sempre, nosso amigo está sempre de olho na gente. O Gauss vai sempre aparecer nessa discussão. Mas a gente também pode utilizar alguns métodos um pouco mais práticos, talvez mais intuitivos, que não tem lá o seu fundamento matemático, estatístico tão forte quanto o dos mínimos quadrados, mas que pode dar resultados também razoáveis, como, por exemplo, esse método da reta média, que eu vou mostrar. A vantagem desse tipo de método, embora ele não tenha um fundamento matemático muito preciso, é que ele dá uma intuição, inclusive, do significado do método dos mínimos quadrados. Mínimos quadrados nós vamos discutir na outra aula. E o fato é que mínimos quadrados dá um monte de fórmulas. Às vezes você olha para aquelas fórmulas e se assusta, não sabe o que elas significam. Mas é isso que nós estamos conversando aqui. Mesmo que você tenha uma fórmula complicada para determinar os coeficientes, no fundo, o que você está fazendo é isso. Você está vendo qual é a reta que passa mais perto dos pontos, aquela que é mais verossímil. Né? E o método da reta média também vai fazer isso de alguma forma. Então, a intuição é a mesma. A diferença é que mínimos quadrados têm uma base muito precisa. Mas eu queria, nos próximos slides, apresentar um pouquinho da reta média, da ideia da reta média. E você também pode pegar vários outros métodos também, tão intuitivos quanto esse da reta média também. Tá? Mas o padrão profissional, vamos dizer assim, é mínimos quadrados mesmo. Tá? Então vamos lá. O que seria essa reta média? O que você pode fazer? Então, novamente, eu estou supondo que eu tenho uma relação linear entre aquilo que eu meço, que eu botei na horizontal, que é o T, e o que eu botei na V. Tá? Para simplificar um pouco a análise, eu vou supor que a velocidade inicial seja zero, então faço o experimento de uma forma a controlar da melhor forma possível, fazendo que o objeto seja largado com velocidade zero, e aí eu disparo o cronômetro, porque isso vai simplificar um pouco a análise. Então, eu já coloco um vínculo de que a velocidade inicial vai ser zero, ou seja, as retas elas vão necessariamente partir da origem. Tá? Porque quando t é igual a zero, v também é igual a zero. Então, aqui, como é que vai funcionar esse método da reta média? Eu posso traçar uma reta que é a reta mais inclinada possível, mas que ainda assim é compatível com os dados. Então, ela passa aqui por cima, mas não passa muito por cima. Tá? Isso eu vou chamar de reta 1. E você também pode traçar uma outra reta, que é uma reta que é menos inclinada, mas que também abarca aqui os pontos, né?
não é muito afastada dos pontos, então é a reta menos inclinada que ainda é compatível com os dados, não é muito absurda. Essa é a reta que eu vou chamar de reta 2. Então, observem que os pontos, né, na sua grande maioria, eles estão bem dentro dessa região delimitada pelas duas retas. Então, enfim, isso não é rigoroso. Veja que aqui é olhômetro, né? Mas dá uma intuição do que seria uma região razoável para a reta que representa de fato os dados. Beleza, então nós temos essa situação. E aí como que a gente faz, né, nesse método da reta média? Você pode pegar essa primeira reta, a reta verde, ela vai ter um coeficiente angular, α1, vai ter um coeficiente linear, beta. Então, beta 1 é da reta 1. Só que nós estamos já supondo que o coeficiente linear ele é zero. Tá? O experimento permitiu que a gente fizesse isso. Só para simplificar a análise aqui. Em geral, você poderia considerar diferente de zero. Mas o ponto é que você pode medir aqui o coeficiente angular, α1 e α2. Né? Basicamente, você pega um ponto aqui da reta, vai formar um triângulo, né? Retângulo, aí você vê qual é o tamanho, a base, a altura desse retângulo, e aí o coeficiente angular vai ser o cateto vertical dividido pelo cateto horizontal. Mais ou menos como se fosse uma tangente, né? Só não é uma tangente por questões dimensionais, mas, enfim. O curso de geometria analítica de vocês com certeza falou sobre isso. Beleza. Então, a gente tem o coeficiente angular para a reta 1 e também para a reta 2. Então, nós vamos ter os dois coeficientes angulares das duas retas. E aí, qual que vai ser a nossa estimativa de melhor reta? Aquela que passa pela origem. Então, a nossa melhor reta vai ser a que passa aqui no meio, né? Então, se nós temos uma reta com coeficiente angular α1, que é a mais inclinada, vai ter um coeficiente angular maior, α2 vai ter um coeficiente angular menor, então nós podemos estimar que o coeficiente angular da melhor reta vai estar no meio, então vai ser a média dos dois. Além disso, veja que tem uma certa incerteza, né? Porque você tem aqui um que é maior, outro que é menor, você está aqui no meio. Então, nós podemos também supor que a incerteza ou o erro nesse coeficiente angular vai ser metade da diferença, porque basicamente você tem um valor central e os valores limite são α1 e α2. Então, se você tem um valor central, né, e delimitado por α1 e α2, então a incerteza é metade da diferença. Já o coeficiente linear, nós já estamos supondo desde o início que ele seja zero. Tá? Então, assim nós determinamos o coeficiente angular e a incerteza dele, e o coeficiente linear, também, obviamente, com incerteza, porque, por hipótese, ele é zero. Tá? Então, assim, a gente determina, por esse método, o coeficiente angular e a incerteza, e, portanto, o que seria lá a aceleração da bolinha, se nós medíssemos a velocidade e o tempo de queda. Observem que no experimento que nós fazemos no curso, a gente não mede a velocidade final. Então, é algo diferente que a gente faz lá no curso. Mas a técnica gráfica, a técnica matemática, poderia ser essa, né, por exemplo. Tá? Então, é isso. Quando eu represento aqui então, a reta 1 e a reta 2, a reta média vai ser algo que passa aqui no meio, só que ela vai ter uma certa incerteza. Né? E a incerteza ela corresponde justamente à região entre as duas retas. Então, a incerteza ela é uma incerteza no ângulo, né? No coeficiente angular. Então, toda essa região aqui vai ser aquela minha região de incerteza. A região onde provavelmente deve estar o valor de fato da reta. Então, o valor real da aceleração do coeficiente angular. Tá? Então, é assim que a gente poderia fazer com esse método da reta média. Como vocês veem, é olhômetro, não é rigoroso, mas conceitualmente ele é bem fácil de entender e, honestamente, eu entendo que mínimos quadrados não tem um conceito lá muito diferente. Claro, é mais rigoroso, é mais preciso, mas intuitivamente ele deve dar algo parecido com o que a reta média dá ou que outros métodos também possam dar. Então,
É isso aí, tá? O Gauss não corresponde a essa reta média, mas ele é intuitivo, ele é legal. Tá? E na prática, os resultados que você encontraria com mínimos quadrados, ou seja, resultando da teoria de erros, resultando da distribuição normal de probabilidade, são semelhantes ao que você encontraria nesses métodos. Tá? Beleza. Para finalizar, eu queria falar sobre um erro relativamente comum que acontece com os estudantes quando a gente pede para fazer gráficos. Então, você tem os pontos experimentais aqui, né, marcados também com as incertezas, com as barras de erro, e você poderia pensar em interpolar esses dados, né, porque, afinal de contas, a reta ela vai passando meio fora dos pontos e tal, então eu quero uma coisa mais precisa, né, que passe mais perto ali do centro. Mas toma cuidado, será que realmente interpolar ou ligar faz sentido? Seja com uma curva suave, como essa que está aqui, ou então com linhas retas, né, com segmentos de reta. Isso realmente faz sentido? Então, pensa o seguinte, eu vou considerar aqui uma interpolação mais simples, que seria uma interpolação polinomial. Tá? Então, isso daqui não é uma reta, não é uma parábola, é um polinômio. Uma reta seria uma função linear, uma parábola uma função quadrática, e aqui eu tenho uma coisa mais complicada, seria um polinômio. Só nesse exemplo aqui, se você for pensar, eu tenho aqui quantos máximos e mínimos? Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho aqui 6 máximos e mínimos. Eu esperaria uma função aí de sétimo grau, pelo menos. Tá? Então, eu teria que ajustar pelo menos um polinômio do sétimo grau. Olha só, eu teria aqui 7 parâmetros. E isso aqui a gente está falando de queda livre, né? A situação física é queda livre. Então, você realmente acha que a fórmula, que a coisa real corresponde a esse bicho tão complicado mesmo? Né? Isso daqui não parece muito real, isso daqui não parece muito verossímil. Isso daqui parece uma explicação muito complicada. Então, pensa lá no detetive, né? Que ele tem que desvendar o crime e aí ele vem com uma teoria totalmente complicada. Aí o delegado vai chegar e falar, meu amigo, você está viajando, essa tua explicação é muito complicada. Então, ela não é verossímil. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Se você vem interpolando os dados, você está vindo com uma explicação que é complicada demais para uma queda livre, que é muito simples. Então, não é adequado, né, fazer uma interpolação tão complicada, a não ser que você tenha realmente razões muito bem fundamentadas para fazer isso. Tá? Assim, além disso, pensa que quando você mede os valores experimentais, você também tem algumas limitações. Então, você mediu, por exemplo, esse ponto e esse ponto. Mas o que acontece no meio do caminho? Você, em princípio, teria infinitos tempos de queda possíveis devidos a, sei lá, alturas diferentes que você larga a bolinha. E o que acontece aqui no meio? Então, alguma interpolação tem que ser feita, mas no caso aqui a interpolação melhor deveria ser a linear, né, que nós já discutimos. Tá? Então, esse ponto de ligar essa situação de ligar os pontos, ela tem esse problema, ela não é verossímil. Tá? Então, é isso. Né? Quando a gente liga os pontos, a gente quer pensar nos valores intermediários, o que realmente é importante, e é o que nós fazemos com o ajuste, em geral. Mas nós temos que pensar que os valores que nós medimos, os valores experimentais, o que eu chamei aqui de valores centrais, né, não são valores reais de fato, eles só são o centro de uma distribuição de probabilidade. Então, isso quer dizer que, às vezes, você vai ter os dados um pouco para baixo, um pouco para cima daquilo que é o valor real. Então, não tem problema aquela reta do ajuste passar fora de alguns dados. Né? E aí, se você tenta pegar todos os dados através de um polígono ou de um polinômio mais complicado, você acaba chegando numa explicação que não é verossímil, que não faz sentido. Tá? E aí, justamente, quando você faz um ajuste linear, o que você está fazendo é respeitar a incerteza dos valores experimentais. Então, você reconhece que os valores experimentais têm um caráter probabilístico, né? E com isso você permite que algumas barras de erro fiquem fora da reta, e está tudo certo.
Tá? E, além disso, quando você considera os valores em bloco, né, o conjunto dos dados, você faz o ajuste. Então, o ajuste ele nunca é feito com um dado individual, ele é feito com um conjunto de dados. Tá? Isso é muito importante também de se levar em consideração. Quando você escolhe aquela reta, no caso da reta média, você está olhando o conjunto de dados. Ou quando você considera mínimos quadrados, você faz também uma análise do conjunto dos dados. Tá? Então, na próxima aula, eu vou falar sobre o método dos mínimos quadrados especificamente, né? Trazer um pouco da justificativa em termos das probabilidades, né? da teoria de erros, de uma maneira mais ou menos simples, né? Sem entrar muito nos detalhes, mas vai dar para entender um pouco o porquê da coisa. E o legal dos mínimos quadrados também é que para cada conjunto de hipóteses físicas, você vai ter uma certa função para ajustar. E aí, isso vai te dar fórmulas bem definidas, não só para a função que você está ajustando, mas também para determinar os parâmetros dos mínimos quadrados. No caso, aí, qual é a velocidade inicial, qual é a aceleração, para esse exemplo que eu dei aqui hoje. O método também permite que você calcule não só os valores mais prováveis, mas também as incertezas, tem fórmulas para isso, e elas podem ser deduzidas de uma maneira muito sistemática em geral. Então, quem quiser saber mais um pouco sobre todas essas coisas que eu falei, eu recomendo novamente o livro do Vuolo. Eu olhei agora os capítulos, basicamente os capítulos de 10 a 13 vão ter esses conteúdos que nós estamos discutindo nessas aulas. Tá? Então, por hoje é só e até a próxima.